E aí, galerinha? Olá. Episódio 5 de Kaiju 8. Bom, Depois da nossa insatisfação no último episódio, satisfação, vamos pela ver. demora absurda. Assim, é meio evidente que eles não vão conseguir salvar o Isao ali, né? Pra mim ele já morreu. Eu tô torcendo pra que não. Tenha uma salvação pra ele até o final do anime. Mas enfim, se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês estão achando desse anime. Bom, vamos direto pro episódio? Sim, acho que não tem muito o que a gente falar. Vamos lá. Tá vendo? Tá faltando... Não parece que tá faltando uma trilha sonora, um áudio. Então, Parece mas- que tá meio fraco. Mas pelo que o pessoal comentou, esse diretor ele não gosta muito de trilha sonora, sabe? Nossa, Mas não é o mesmo diretor da primeira temporada, será? eu acho que não, porque a trilha sonora tem a primeira temporada tem uma trilha sonora tão boa. Exato. Pior que eu acho que eles não vão conseguir parar esse bicho. Não mesmo. Bom, eles estão lutando ainda. 目の前にいる。それがない。 Mas não estão nem arranhando ele. Porque agora ele assimilou o poder do 2, né? Sim. Eu tenho quase certeza que ele tá mais forte que o Kafka agora. Sim. Mas sabe qual que é o problema? Eu acho que o Kafka ele não tá conseguindo assimilar ainda o poder dele de novo, sabe? É, Sabe eu quando tenho essa ele impressão fica. Quando ele se bloqueia? Porque ele tá considerando muito que ainda é o Capitão Isao que tá ali, entendeu? Aham, verdade. Akiko. Foi ele? Eu achei que tinha sido ela que tinha cortado o braço dele. Bom, parece que eles estão dando um jeito de lutar contra esse bicho. Oxi, não tô entendendo. O que ele fez? Então faz alguma coisa. Exato, vai lá, Kafka. Eita! Era isso que eu queria ter visto. Desde o episódio anterior. Nossa. Uou! Ele tá impedindo ele de se curar. E aí, se ele não se cura rapidamente, ele ainda não assimilou direito o poder do 2. Ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? O que ele vai fazer? Ele vai se explodir? Ah. Será que ele... Eu achei que ela ia fazer alguma coisa. Ela tava em choque, eu acho. É. Será que ele desistiu do poder do 2 fazendo essa explosão, sabe? Tipo assim, porque daí ele não dá tempo dele acho que não, assimilar o... Acho que isso era uma das habilidades dele. Mas teve um custo, aparentemente. Oh, eles seguraram? Eita! Nem ele esperava por isso. O que ele tá fazendo? Ah!
espertos. É óbvio, porque eles vão proteger as outras pessoas. Tá falando com a voz do Isao. É, eu acho que eles não vão conseguir mais salvar o Isao. Agora eu acho que ele assimilou de vez ele. Nossa, que foda. Eu achei que ele tinha desistido do corpo do 2, sabe? Com essa explosão. Uhum. Pra poder sobreviver com aquele outro corpo que ele tinha conseguido, sabe? Do Isao? Não. Porque ele provavelmente ele assimilou um outro kaiju. Ah, você tá falando por causa dessa forma Isso. atual dele, né? Então eu achei que ele tinha desistido dessa nova que ele não tinha conseguido assimilar ainda pra ficar com a antiga, sabe? Mas não, eu acho Pra ele que poder sobreviver. aquilo era de fato uma habilidade do 2 mesmo. Que merda. Nossa, que frustração. Vai lá, Optimus Prime dos kaiju. Isso aqui é foda. Eu não acho que o Narumi tenha postura pra assumir o lugar dele. Eu também acho que não. Assim, ele é forte, mas ele não tem uma postura de liderança. Sabe quem seria mais adequado pra essa posição? Acho que é Mina, o nome dela. A amiga de infância do Kafka. Ela tem mais uma postura de liderança. Sim. Que merda. Pior que ele não teve nem corpo, né, pra velar. Pior que eles perderam duas coisas muito importantes de uma vez, né? Exatamente. Que o é general, o general e e a arma do Kaiju 2. Uhum. Que é extremamente poderosa, né? Sim. Ele novinho. Ele vai ter que mudar agora, né? Ele vai ter que virar um líder. Era seu pai, né? Tipo assim, enfim. A gente entende a sua... Uhum. E ela perdeu a mãe do mesmo jeito. Se foda. Nossa, que foda. Ela não vai se despedir até conseguir tomar o pai dela de volta, né? Uhum.
食らいついて結果を出せ。そしたら式典不参加を不問に付してやる。Nossa, a Shinami é uma personagem muito foda, né? Sim. E o que aconteceu? Ele não conseguiu se curar? Eu não sei se ele não conseguiu se curar, mas acho que ele não tá conseguindo voltar à forma humana totalmente. Meio que a forma Kaiju parece que tá tomando Aham. conta de vez. Tinha que ter um jeito do Kafka conseguir se comunicar com esse Kaiju que tá dentro dele. Porque eu sinto que esse Kaiju ele tem muita coisa pra dizer. Eu também tenho essa impressão. O 極秘で進めていました。 que eles estão aprontando? のことがあれば副長官にお見せして指示を仰いでほしいと。 Ah, ele tinha alguma... Ele tinha um plano B. É, você parece ser uma pessoa de confiança dele. Engraçado que eu achei que ele ia ficar no comando, sabe? Uhum. Parece que é um Kaiju. Tem alguma coisa a ver com uma arma de Kaiju, né? É. Será que tem a ver com o Kaiju 10? Pode ser. Porque fora o Kafka, ele era o mais forte, né? Exato. O que vim dele pode ser uma arma muito controlar poderosa. alguém, sabe? Alguém vai- controlar ele. E vai parar na mão de quem? ど Shinomiya. Kikoro. ああ退屈。いつになったら僕自ら相手するレベルになるのかな。 Uhum. 第一部隊の小隊長は皆将来隊長格になる可能性があるレベルの才覚の持ち主たちだ。僕がこのゲームをクリアするまでのおよそ1ヶ月でその全員を超えてみせろ。 お前がそのくらいの天才でない限り間に合わん。さあゲームスタート。 Ele tá botando pressão nela. 東雲小隊長、もう一本お願いします。 Ela funciona melhor assim por pressão, né? マジで1ヶ月で超える気満々ね。こういう下からの突き上げがあるとこっちまで燃えてきちゃうじゃん。来なよ。 Cara, esse agora não é só um simples líder de pelotão. 怪獣8号を戦力として迎え入れるか否か。 Droga, agora essa vai ficar com ele nessa decisão. Mas acho que ele não assumiu ainda como general, né? Uhum. Deixaram ele pra casa? Verdade, né? 怪獣化が進行している。はい。人の体に戻らない箇所が出ています。前例のないことなので断言はできないのですが、このまま変身を続けていくと。 Eu achei que ele ia conseguir esconder isso, 彼 mas... はいずれ人に戻れなくなるかもしれません。 Se ele continuar com a consciência, tá tudo de boa. Uhum. はい。今どこに？身辺の整理に外出許可が出ています。もちろん厳重な監視のもとですが、経過次第では二度と日常に戻れませんからね。 Eu acho que ele não tá se importando com isso, sabe? Uhum. Acho que ele tá disposto a pagar esse preço. Sim. Virar um kaiju pra É sempre, bem a cara mas... do Kafka isso daí, né? É aquilo que você falou, desde que ele não perca a consciência, desde que ele não se importa de ser um... Até porque o objetivo dele é ficar com a mina, né? 寄りたいとこはあるんですけど。 Uhum. Que bom que eles não tentaram esconder dele que ele tava sendo É, vigiado, né? exatamente. É muito melhor. É justo, né? Ele é uma pessoa tão... gentil, né? Ele é simples, né? Aham. 徳さんこれヒートチェーンソーだとコスパ悪いな。ああじゃあね関節で切ってバンカーで砕いていこう。しかしこうやって死骸に群がってるとだんだん俺たち Nossa. の方がありに見えてくるぜ。 Nossa.
anos. カスカじゃねえか。久しぶりっす。おお。久々会社行ったらここだって聞いて。なにどうしたんだよ急に。カリッパだったの思い出してさ。これ。はあ。お前。なんなのわざわざ。Ele tá com saudade? 防衛隊は。これ新型。 É muito mais fácil com essa. いいなこれ。でも微調整がむずいんだよ。血管の近くとか。 Ele sabe fazer o trabalho dele muito bem. さすが元充電選手だな。つうかさ、お前が辞めたせいで調査業回ってくるの増えちゃってよ。お、俺のありがたさが分かったか。あれマジきついわ。はあ、カフカが戻ってきてくれたらな。どうせ防衛隊で下っ端なんだろ。こっちじゃ不動のエース。 Nossa, que falta de educação. Ele demorou tanto pra conseguir entrar. Só esqueceu que ele é um as lá também. É que eles não sabem, né? Tá sendo humano. でもさ、これからどうなっちまうんだろうな。だって篠宮勲がやられちまったんだぜ。俺がガキの頃は無敵のヒーローみたいな人だったのに。 Verdade, 確 né? かには悪いけどさ、俺たちも早いとこ逃げた方が。 Talvez. ほら、徳さんは娘さんの結婚式もあるし、急いで。俺は逃げねえぞ。俺たちが逃げちまったら防衛隊がキューブをぶっ飛ばした後、誰が市街片付けんだよ。 Tá brincando, eu tinha ido morar no cu da montanha. 徳さんってさ、 Mas será que estaria livre か lá? っこいいよな。飲んだくれのくせにな。 Então, eu tenho a impressão que os kaijus eles querem acabar com a humanidade, né? Então É. provavelmente eles vão aparecer nos centros mais populosos, sabe? このまま黙ってるわけねえよな。そうだろう、カフカ。 Ah, não vai. Nossa, imagina quando o Ichikawa souber que ele não tá mais voltando ao normal. もう見たくない。 Acho que nem ela deve saber. Só o alto escalão, sabe? Aham. 俺が倒さなきゃならねえ。結論を伝える。お前は防衛隊に置くことはできない。理由は自分でも分かっているだろう。このまま変身を続ければ、お前は人に戻れなくなる可能性がある。そんな状態のものを戦わせるわけにはいかない。けど、それでも俺は。というのを全部分かった上で言う。力を貸せ。 Oxi. カフカ。 Hum. お前が完全に怪獣になろうが知ったことか。その時は殺すまでだ。そんなことより僕は奴をやりたい。 Sim. どんな手を使ってでも。お前もそう思ってるんだろう。 Sim, concorda. たちの本当の悔しさは、あの場にいた僕たちにしかわからない。ここで引くなんて答えをお前が出せるはずがない。 Ele tava pronto pra listar todos os motivos que ele tem pra ficar na força de defesa. 俺は目指してる場所があります。長官はみんなの反対を押し切ってその道をつないでくれた。 Tem uma dívida com ele, né? 覚悟はできてます。そうか。なら来い。ここからは。 僕が防衛隊のターンだ。
queria muito que a equipe dele se juntasse com ele de novo, sabe? Uhum. Também quero ver isso. ようやくお目覚めか。よう寝とったやないか。 Ah, ele! 怪獣10号。 Gente, isso é perigoso. Mas o Hoshina tá na frente disso? Eu acho... Então, Ou é outro experimento? eu fiquei na dúvida, mas eu acho que é isso. Eu acho que eles vão pegar o Kaiju 10 e vão transformar ele numa arma. Isso vai ser muito foda. Eu quero saber na mão de quem vai parar. Eu tô torcendo pra que seja na mão da Kikoru. Mas você não teve a impressão de que o Hoshina tá com o Kaiju 10 num lugar e Diferente. o que o diretor tava fazendo era outra coisa? Então, pode ser. Pode ser, mas assim, o que será? Porque assim, então é uma coisa nova no anime, porque não foi apresentado. Eu acho que seria muito mais interessante se fosse isso, porque é um gancho de uma coisa que já aconteceu. Então a história, ela meio que se completa. Mas eu tô torcendo pra isso parar na mão da Kikoru, porque isso, eu acho que no final dessa temporada é ela que vai dar o golpe final nele. É ela que vai encerrar essa temporada, Mas sabe? é muito E eu perigo. acho isso muito justo com ela. Mas o perigo é que parece que eles reconstruíram o núcleo, né, do Kaiju 10, Então vocês né? estão malucos, o bicho se regenera. Como que isso... Pra ele se regenerar, o que tá impedindo ele de se regenerar? É isso que eu quero saber. A hora que eu vi, eu falei, vocês são loucos. Tipo, sabe? Você não pensou a mesma coisa? Meu, esses bichos se regeneram como se não fosse nada. Como que Porque se... tem que destruir o núcleo pra ele morrer. E eles destruíram o núcleo na luta, não destruiu? Destruíram? Será que... Será que é um núcleo falso? Isso que eu ia falar. Sabe um transplante de coração? Sei. Eu acho que ele tá com a consciência transplantada num núcleo diferente do dele, de outro Kaiju. Então pode ser por isso que ele não consegue se regenerar. Talvez o Kaiju 9, que ele é feito pra isso, pra se adaptar e se multiplicar, ele conseguiria... Viu como ele entra no corpo das formigas, ele controla o corpo das formigas? Talvez ele conseguisse se regenerar a partir de outro núcleo, mas o 10 talvez não. O 9, ele absorve outros... Ele tem uma biologia totalmente diferente dos Kaijus, né? Então, assim, acho que é por isso que ele consegue controlar os outros, porque ele não entra no corpo deles, ele absorve eles e controla, Sim. né? Então, tipo, se tornam parte dele. É. E não o contrário. Mas, na verdade, ele se torna parte do que ele tá possuindo, né? Eu acho Enfim. que não, acho que aquilo se torna parte dele, sabe? É. E aí ele controla aquilo ao bel prazer, entendeu? Por isso que ele pode se transformar no Isao e voltar a ser o 9, voltar a ser aquele outro que ele absorveu também e voltar pra forma antiga dele. Mas então, eu acho que isso é uma exclusividade dele. É. Então por isso que o 10 não consegue... Pode ser por causa disso, que o 10 não consegue se regenerar. Acho que É a ele- única coisa que me faz saber. Eu acho que ele foi feito exatamente daquilo que você falou, pra parecer realmente não um vírus, uma bactéria, um fungo, né? Aquela, tipo assim, o que se adapta, Sim. né? Porque daí ele tem realmente uma justificativa pra ele ter todo esse poder. A fisionomia dele é diferente de todos os outros Kaiju. Mas assim, assimilar poder é uma coisa que todos eles fazem. Sim. De certa forma. Porque o Kaiju 10, quando ele tava lutando com o Hoshina, ele fala, eu vou derrotar você e vou te devorar e vou absorver o seu poder. Ele fala isso pro Hoshina. Eu Que a gente não assistiu lembrava recentemente. disso, Eu lembro disso. Ele fala que ele vai devorar o Hoshina e o poder dele vai fazer... Tipo, e ele fala pro Hoshina, seu poder vai fazer parte do meu poder. Então acho que todos eles conseguem assimilar poder de alguma Eu maneira. achei que era uma coisa exclusiva do 9. Eu não tinha... Mas, assim, a forma com que eles fazem é diferente, entendeu? Mas assim, basicamente devorar. Porque o que o 9 fez com o Isao foi, ele devorou o Isao, mas ele precisa assimilar de alguma forma, não só consumir. O 10 acho que só consumir, ele deveria... Que é um animal mesmo, ele tinha que devorar a presa. E aí isso abre o precedente pra outra coisa. O Kafka pode ficar mais forte também, de alguma Se ele maneira. assumir outro Kaiju... Se ele assimilar outro Kaiju. Então, mas é aquilo que eu falei. Eu acho que o Kaiju que tá no Kafka é diferente desses outros Kaijus. Sim. Porque isso que eu acho eles que são ele- kaijus, o Kafka não é um kaiju, né? Ele precisava muito conversar com esse bicho. Tinha que ter uma maneira de ter uma conversa ali. Porque eu sinto que esse Kaiju tem muito pra dizer. Eu acho que futuramente... O que ele disser, tipo, vai... Nossa, dá um eureka, assim. Meu Deus, é isso, Eu acho sabe? que futuramente isso vai acontecer. Lembra que eu fiz uma analogia, uma comparação com o Solo Leveling, que tem os monarcas. Que depois a gente entende que quando termina a segunda temporada, depois que eles derrotam o Beru, aparece aqueles outros dois personagens lá, o pessoal nos comentários falou, esses aí são monarcas também.
outro monarca na história, aquela estátua asquerosa que deu os poderes pro Jinwoo. Uhum. Então, os monarcas, eles são entidades muito fortes nesse mundo das dungeons. Provavelmente são topo de cadeia. Aqui eu fiz essa analogia com esses kaijus numerados. Os Yonju, que eles falam, né? Uhum. Esse bicho que tá no Kafka, ele provavelmente pode ser um equivalente a esses kaijus numerados. O kaiju 10, o kaiju 9, os kaijus que têm inteligência. Por que esse bicho tem inteligência? Uhum. Que ele já falou com o Kafka não consegue responder ele, mas ele já falou. Então pode ser que ele seja um equivalente. E aparentemente ele é o mais forte, entendeu? Mas como será que esse bicho, ele acabou sendo... Porque, assim, você lembra, né? Quando ele foi pra dentro do corpo do Kafka, ele era um bichinho, tipo, né? Uma mariposa, né? Gigante, mas era. Né? Mas era comparado a esses humanoides, ele era pequeno, Uhum. né? Como que será que ele era considerado tão forte, sendo desse tamanho minúsculo? Será que esses outros também eram bichinhos pequenos Então, e a gente entendeu que entraram em Tamanho humanos? não é documento. Porque o kaiju 9, ele é do tamanho de um ser humano normal. E ele é Então. extremamente poderoso, entendeu? Mas assim, o que eu fico pensando é, como será que era essa forma verdadeira deles, entendeu? Será que eles sempre foram humanoides ou eles também já começaram? Não. Eles também aconteceu com a mesma coisa que aconteceu com o Kafka, sabe? Eles Não Kafka. Não. Eu não acho. absorveram um humano e aí ficaram com essa forma humanoide. Não, eu acho que não. Eu acho que eles conseguem controlar a própria forma. Porque o 10, a forma verdadeira dele era aquela gigantona. Lembra? Aquela forma gigantona que ele enfrenta o Hoshina depois. Mas ele conseguia ficar numa forma mais humanoide menor. O 9, ele tem essa forma agora, mas eu acho que ele, sabe, eles conseguem transitar por forma, mais ou Então, menos. mas por isso que eu fico mais ainda curiosa pra saber essa história desse kaiju que tá no Kafka. Porque se eles conseguem fazer isso, o que levou ele a entrar dentro de um humano? Uhum. E por que o Kafka? Entendeu? Por quê? Por- Sabe por quê? Tecnicamente, se ele consegue controlar a própria forma, ele não precisaria do Kafka. Poder por poder. Se ele assume. Se ele entrar dentro da boca do Hoshina, o monstro que seria. Se ele assimila a mina. Ou o próprio general. Porque o Kafka, ele é um Zé Ninguém. Ele não tem força nenhuma. E o bicho foi direto nele. Porque Acho que ele. a única coisa que difere, não que os outros não sejam assim, é que o Kafka, ele é extremamente gentil e ele é bondoso, assim, por natureza. Ele Então, quer mas- ajudar, né? mas não é isso e que o ele, Kaju- assim, e ele meio que se coloca em perigo, né? Sim, Se sim, sacrifica pra ajudar. Sim, sabe? mas vamos voltar aqui. Isso meio que não faz diferença. Sim, Porque o que o bicho que tá dentro dele quer? matar os kaiju. Exato. Nos faria muito mais sentido ele ir por uma pessoa que tem muito mais agressividade contra os kaijus, que é o caso do general, do Isao, do que o Kafka. Sim, A única coisa que faz sentido pra mim é ele precisava entrar no corpo de um humano. Então faria sentido ele ir atrás de um humano que fosse mais inofensivo possível pra ele. Porque se ele tenta entrar no corpo do Narumi transforma ele em salada. O Narumi não, o Isao. Hoshina. O Hoshina. O Isao não precisa nem falar. O Isao realmente ia esmagar ele como se fosse uma mosca, porque eles já são naturalmente muito fortes. Então ele precisa, talvez ele fosse num ser humano que não oferecesse perigo pra ele. E ele ia entrar com todo o poder, então não faria diferença. Mas eu penso assim, imagina o Kaiju 8, com essa força que tem, numa pessoa como... O próprio Narumi, falei dele aqui sem querer, mas o próprio Narumi, com a força equivalente à do Kaiju 8, com a habilidade de combate que ele tem, ia ser uma máquina de matar Kaiju. Mas assim, não sei se você lembra, mas pelo que me deu a impressão, quando esse kaiju chega pro Kafka, não parecia que era uma coisa premeditada, porque ele chega e fala o nome do Kafka. É isso, então... Ele fala o nome do Kafka? Acho que ele fala, Disso eu não lembro. acho que ele fala assim, Ibi no Kafka, e aí ele entra, tipo, dentro É? dele, entendeu? Não, isso eu não lembrava. Mas então, isso me faz parecer que foi proposital. Ele tava mirando no Kafka, mas a gente não sabe o motivo, provavelmente a gente vai saber mais pra frente. Mas assim, isso reforça ainda mais o que você falou. Vai ter um diálogo entre os dois. Tem que ter. Pra entender o que ele quer do Kafka. O que ele quer, por que ele luta, o que ele quer matar E Kaiju, por que sabe? que ele tá contra a própria espécie, né? Exato. Tanto que eu até falei, né, durante o episódio, o Optimus Prime dos Kaiju. Ah, Porque- agora eu entendi a referência. Aham. Eu não entendi na hora, mas... Porque eles estão saindo do mundo Eles tão lutando deles, contra a própria raça, né? E estão querendo exterminar a humanidade, entendeu? E aí tem um que tá lutando a favor, entendeu? Vale da uma humanidade. referência aqui que eu assisti recentemente o Pacific Rim, que é eu amo esse filme por causa
dessa brincadeira com kaiju, com monstros gigantes. E lá eles usam a teoria de que os kaijus são alienígenas, que eles vêm de outro planeta colonizando outros planetas. Eu acho que é é legal, sabe, essa origem. Se bobear, tem até a mesma analogia aqui, mas a gente ainda não sabe. Pode ser que eles sejam uma raça alienígena, mas como ele fala, o Kaiju 9 fala que a era dos kaijus vai começar, então me deu a impressão de que eles não são alienígenas. Que eles se originaram aqui e que eles querem tomar o planeta, entendeu? Eles meio que são uma espécie evoluída. Eu ia falar uma raça, mas acho que uma espécie evoluída mesmo. É uma coisa bem animalesca mesmo. Porque por mais que eles sejam inteligentes, eles ainda agem totalmente por instinto. O 10, ele é totalmente instintivo. Ele só Mas queria... ele queria alguém pra lutar com ele. Ele queria caçar as presas mais fortes. Bem instintivo. O 9, ele é totalmente instinto, por mais que ele seja inteligente. As coisas que ele faz é mais por instinto, sabe? De eu preciso... Tanto o próprio jeito que ele fala é meio robótico, meio que fosse uma inteligência artificial ali, sabe? E o kaiju que tá dentro do Kafka, a mesma coisa. Ele é totalmente instintivo. Matar kaiju. Ele tem uma coisa pré-programada nele ali pra cumprir aquela função. Então por isso que eu acho que é muito mais animalesco. Não é uma raça inteligente, mas uma espécie evoluída, como eu falei. Mas enfim, esse episódio foi muito melhor. Ainda acho que tá pecando na trilha sonora. Acho que, cara, cadê a direção de áudio desse anime? Tá fraquíssima em comparação. Se vocês souberem, coloca nos comentários esse diretor Se que tem algum tá motivo? aqui, ele é o mesmo da primeira temporada? Porque A primeira temporada a é gente muito acha que a boa. primeira temporada foi diferente nessa questão de trilha sonora, Sim. né? Não sei, ele deve estar mal amado. Não sei, ele realmente não gosta de trilha sonora. Só que assim, eu não sei, mas eu tenho a impressão que o diretor ele tem que ser um pouco isso. Não pode tratar a obra como se fosse, isso aqui é meu, sabe? Até porque ele provavelmente não é um mangaka. Ele está dirigindo a obra, mas não é como se a obra fosse dele. Então acho que eu acho que o diretor tem que saber guiar a obra para que ela seja boa pro público, Tipo assim, não pra ele, sabe? Vou fazer porque assim pra mim, entendeu? eu não presto muita atenção em trilha sonora, sendo bem sincera. Tem vezes que assim eu nem tchum pra trilha sonora. Mas assim, eu sei que quando tem uma trilha sonora, dependendo da cena, ela dá total outro- diferença pro que tá acontecendo ali. Eu no já momento. eu sou o tarado da trilha sonora. E a primeira coisa que eu presto atenção numa cena de ação é a trilha sonora. E eu tô muito incomodado com o que tá acontecendo aqui. Eu já comecei. O primeiro comentário que eu fiz quando a gente começou a falar, gente, olha, cadê os efeitos sonoros? Cadê os explosão, sabe? até por isso que a gente não lê mangá de shonen, né? Porque no mangá de shonen você não tem os sons, né? Você não tem uma trilha sonora, você não tem o som deles falando, deles lutando. Uhum. É só você ali lendo e imaginando. Então, quando você transmite isso pra uma tela, né? Você anima isso, você tem que jogar tudo isso daí junto pra ficar bom, Sim, né? Gente, a trilha sonora numa cena de ação é o tempero na comida. É isso. Se você não põe, fica, sabe? Fica Insosso. estranho. Fica insosso. Você pode pegar a cena mais épica. Não, faça esse teste. Pega o filme final do Attack on Titan. A que eu falo, aquilo ali é um videoclipe. Porque tem música incessante. Não tem uma cena daquele filme que não tem trilha sonora. Pega aquele filme e assiste sem trilha sonora. Você não vai conseguir. Você não vai. Principalmente se você já assistiu a versão final. Mas enfim. A gente criticou um pouquinho aqui, mas no geral pra mim o Mas a episódio gente foi gosta muito bom. bastante e a gente gostou bastante do episódio. Vale falar que eu queria apontar. A Kikuru. Ela tinha tudo pra quebrar, Eu imaginei que ela ia ficar, tipo, um mês ali de luto, chorando, trancada num quarto. mas não. O que foi que o pai dela ensinou pra ela? Você tem que ser forte, você tem que ser a melhor, você não pode cair. E depois a gente descobre que ele não fazia isso pelo mal dela, não era aquele pai autoritário, sabe? Sim. Ele tava ensinando ela a sobreviver. E ele não era um pai cuzão, no final das contas. Quando Ele ela... assumiu esse papel porque a mãe dela, que era pra ser esse papel mais autoritária, acabou falecendo, né? E não era tipo, você tem que ser forte pra gente se vingar. Não, você tem que ser forte pra você sobreviver, sabe? E isso mostrou pra mim porque que ela respeitava tanto ele. Justificou completamente o respeito que ela tinha pelo pai dela. Uhum. Porque o Isao era um cara foda, muito foda. Ele era muito sisudo, mas ele era foda, sabe? Porque assim, ele cuidou dela, ele tornou ela forte, ele cuidou do Kafka, foi ele que deu uma chance pro Kafka, foi ele que testou o Kafka, ele foi pessoalmente fazer isso, colocou a vida dele em risco pra testar se o Kafka merecia ou não essa chance. Então ele era um cara foda, muito foda esse personagem.
Mas é por isso que eu também acho que esse experimento que ele tava fazendo talvez era alheio a esse experimento que estão fazendo com o 10. Porque quando ele foi lá testar o Kafka, ele já tava em mente que o tempo dos kaijus estava mudando. Mas Eles assim, precisavam de alguma arma diferente, entendeu? mas vamos botar na hierarquia aqui. Se eles descobrem que a equipe do Hoshina lá e da mina tá fazendo esse experimento à parte, meu, eles matam eles. Porque é simplesmente um dos kaijus mais fortes que já teve. Como que vocês estão mantendo essa porra viva, entendeu? Ia dar muito ruim. E eles não parecem ser o tipo de pessoa que fariam essa coisa, quase que uma traição. Sim. Então, eu tenho a impressão que é a mesma coisa. Mas é o que você falou, pode ser que não. Não ficou confirmado. Pode ser que sejam coisas diferentes. E continua o elogio a Shinomiya aqui. Ela levantou, chorando mesmo, sabe? Soluçando. E falou, a gente tem que dar um fim nisso. E é legal, porque assim, ela tá sofrendo o luto, mas ela fala, eu só vou me despedir do meu pai a partir do momento que a gente acabar com o kaiju que matou ele. Ele ainda tá lá, a gente precisa honrar a memória dele. Né? A gente precisa honrar a memória dele, a gente precisa acabar com ele, vai ter tempo pra sofrer o luto depois, sabe? E eu adoro personagem assim, adoro. Meu amigo, o mundo ainda está pegando fogo, não dá tempo pra você sofrer o seu luto. Eu sei, é triste, é cruel, mas assim, se você cair agora, todo o resto cai junto. E ela foi, tipo, bem realista, né? Ela não falou, tipo assim, a gente precisa salvar o meu pai e trazer o meu pai de volta. Ela já entendeu que o pai dela não existe mais, né? Exato. Ela aceitou. E assim. Ela só quer que, tipo, acabar com o kaiju pra poder realmente se despedir, entendeu? E mais uma vez, isso é tão bom. O anime trabalha isso também porque ela está em prantos e está aceitando, sabe? Ela não tá em negação. Ela aceitou, mas ela tá se dando o direito de sofrer, sabe? Isso é muito foda, muito foda. E o Kafka, a mesma coisa. Eu não quero saber se eu vou virar um kaiju. Se precisar me matar lá na frente, me mata. Minha convicção é a mesma. Eu vou até o final, sabe? Puta. Que personagem foda. Como que não tem gente que não gosta do Kafka? Vai se fuder. Enfim, gente, é isso. É isso aí. Falei. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo aí. E comentem bastante aí com a gente. O que vocês acharam? Cuidado com spoilers, por favor. Com spoilers. Se for colocar um spoiler, só avisa antes pra gente tomar Aí cuidado. vale um disclaimer aqui. A gente teve esse probleminha no último vídeo. Se você não gostou do episódio, deixa a sua opinião. Essa é a minha opinião. Se você gostou do episódio, não precisa brigar com os coleguinhas, tá bom? Não briguem com pessoas que têm opiniões diferentes das suas. Você não precisa ficar lendo a opinião dos coleguinhas. Dê a sua opinião também. Nossa, eu adorei o episódio por causa disso. Concordo com o David, concordo com a Kelly, discordo de vocês dois. Pode deixar sua opinião. Mas não fica lendo nos comentários dos coleguinhas e atacando eles, não, gente. Não. Isso aí, só Vamos manter um ambiente saudável. Ambiente saudável e respeito, a gente agradece. Quase 40 minutos de episódio. É isso aí. Vamos nessa? Vamos. Tchau. Tchau.